Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tem por tema uma palavra descrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, que nos fala a respeito da porta estreita. Nós podemos entender que esta passagem foi descrita quando Jesus estava caminhando pelas aldeias, indo em direção a Jerusalém. Então, quando Jesus caminhava nestes lugares ensinando sobre o caminho da salvação, chegou um senhor e veio até ele e perguntou se era difícil ser salvo. Automaticamente, Jesus lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Nós entendemos que Jesus quis dizer que estreita é a porta para a salvação. Ele quis dizer que não é que Jesus rejeite as pessoas para a salvação, mas as pessoas estão rejeitando Jesus. As pessoas mesmo rejeitam a cruz, rejeitam a salvação. E nós entendemos a seguir, a palavra nos mostra que naquele dia haverá muitas surpresas. Deus dirá: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Muitas pessoas acreditam que serão salvas por causa da sua religiosidade. Mas nós entendemos que a porta é estreita, o caminho que conduz à salvação é um caminho apertado. Não podemos entrar por esta porta de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então haverá muitas surpresas naquele dia, ao qual Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais toda a iniquidade, toda essa iniquidade, vós que praticais o pecado. Muitas pessoas que usam de religiosidade, possuem muito conhecimento, mas não têm o arrependimento na sua vida, não se arrependeram, não se entregaram totalmente para Cristo e nem creem no Evangelho da Cruz. As pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam o Evangelho da Cruz, é como se rebeliassem contra Deus, não aceitando a sua palavra, não aceitando os seus preceitos e seus fundamentos, não querem seguir os princípios da palavra de Deus e nem viver segundo a sua vontade. Mais adiante nesta palavra nós podemos entender que nos fala que se o Pai fechar a porta e eles começarem a bater, ele dirá: eu não vos conheço. Significa que após a morte, não há mais como entrar pela porta da salvação. É isso que se refere a esta palavra. Cristo quis dizer que enquanto estivermos vivos, ainda há um tempo de arrependimento, ainda haverá uma oportunidade, ainda haverá a porta da salvação. Mas no momento em que a porta se fechar e muitos que estão dentro do reino, acreditam estar dentro do reino de Deus: ah, Deus, Senhor, mas nós comíamos diante da tua presença, nós andávamos diante da tua presença. Mas a palavra nos diz que ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Ah, Senhor, mas eu estava dentro da tua casa, mas estava dentro da minha casa, mas não estava fazendo a minha vontade. São esses tipos de pessoas e essas multidões ao qual esta palavra se refere. Então, por isso, devemos ter cuidado com qual evangelho estamos seguindo, com que evangelho estamos seguindo. Buscamos a porta certa, estamos batendo, porque depois da morte não haverá mais tempo, não haverá mais chance, você poderá bater e a porta não se abrirá. Por isso a oportunidade, Cristo nos dá a oportunidade para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto estivermos aqui vivos nessa terra, enquanto houver a oportunidade de salvação. A porta é estreita e poucos que querem entrar por ela, são poucos os que aceitam os preceitos de Jesus, são poucos os que vivem realmente o evangelho da salvação, poucos que aceitam a cruz, poucos que renunciam a si mesmos, às suas próprias vontades, para viver a vontade de Deus. Muitos vivem as suas próprias maneiras, na sua própria religião, acreditam que estão certos. É para esses que Cristo estava falando esta palavra, é para esses que Cristo estava se referindo, para esses religiosos que acreditam num falso evangelho, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Por isso devemos atentar para qual evangelho estamos seguindo, para que naquele dia não haja surpresas,
Não haverá surpresas ao qual o Senhor venha nos dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço, tu não praticou a minha verdade, tu não praticou a minha palavra, tu não se arrependeu dos teus pecados, não viveu segundo os meus princípios e a minha palavra. Mais para frente desta palavra, nós podemos entender que Cristo nos diz que aquele que rejeita a cruz, aquele que se rebela contra o evangelho verdadeiro, ele é um operário da iniquidade. E esses serão lançados no lago de fogo. Esses serão lançados no inferno. E nós podemos ver que a palavra nos diz, nesta mesma parábola, que lá haverá choro e ranger de dentes. Haverá trevas, haverá tristezas e angústias e dores e clamores, gritos, desesperados, porque pensaram que estavam salvos, comiam na presença de Deus, bebiam, ouviam seus ensinamentos, mas eram religiosos às suas próprias vistas, seguiam religiões que não eram o verdadeiro evangelho de Cristo. E haverá um dia em que não haverá mais tempo de serem salvos. A porta da salvação ainda está aberta para nós. Essa palavra é uma palavra muito verdadeira. Essa parábola, ela faz nos entender que a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação. E por ser um caminho apertado, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que seremos salvos. Nós entendemos que a palavra nos diz que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sejamos conhecidos diante de Deus e nos seus céus. E que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. E que Ele não venha retirar o nosso nome do livro da vida. Ainda há tempo de se salvar. Ainda há tempo de se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só podemos ser salvos se nos arrependermos, se crermos na salvação. Se crermos na morte da cruz. Se confiarmos em Jesus. Se não rejeitarmos o seu evangelho. Pois muitos rejeitam a sua palavra. Muitos rejeitam o evangelho da cruz e seguem os seus próprios pensamentos, os seus próprios preceitos. Crenças que cresceram acreditando, religiosidades que cresceram acreditando que poderiam ser salvos desta maneira. Mas a palavra nos diz e nos deixa bem claro que Deus irá dizer: apartai-vos de mim, vós, porque eu não conheço vocês. E não existe coisa mais triste. É nós estarmos enganados, seguindo uma palavra ao qual não é um caminho verdadeiro, ao qual não é um caminho que conduz à salvação. Então, por isso, devemos atentar para ver a nossa vida, para ver se estamos sendo direcionados para o caminho que conduz à salvação. E nós sabemos que existe só um acesso até Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Somente através do nome de Jesus é que podemos ser salvos. Somente através do arrependimento e da nossa fé na cruz de Cristo. Crermos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o único Salvador, que Ele é suficiente para nós. Ele tem que ser suficiente na nossa vida, Ele deve ser suficiente na nossa vida. Pois não há salvação fora de Jesus. Só há salvação através de Jesus. Então, quando estamos passando pela porta estreita, estamos renunciando o pecado, estamos renunciando a nossa carne, renunciando às nossas vontades, renunciando o engano. Não somos rebeladores da palavra, não nos rebelamos contra a palavra de Deus, não rejeitando a Cristo, mas aceitando a sua palavra, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Deus.